Caixa, um pontinho que o Galo puxa no Rio de Janeiro, importante, fora de casa, mas ficou o gostinho de que dava para sair com a vitória, hein, Mário? Olha, Thiago Reis, um ponto é sempre importante se a gente considerar a história do Vasco, né? A tradição que o Vasco tem jogando em São Januário. Mas contra esse time do Vasco aqui, eu tô indo de volta para BH um pouquinho chateado. Eu acho que o Atlético poderia ter vencido o jogo. O Atlético foi melhor do que o Vasco no segundo tempo, errando muito nas tomadas de decisão e alguns jogadores que entram e deixam a desejar demais. O Júnior Santos, as 3 primeiras coisas que ele fez, ele errou. O Biel perde um gol igualzinho ele perdeu no último jogo também pelo Atlético, já na pequena área ali, tem que caprichar um pouquinho mais, acabou de chegar, esse tem um pouco mais de desconto, mas o Júnior Santos não. O Rony lutou, correu, fez até um bom cruzamento numa jogada do Lianco que saiu lá de trás. Por pouco não sai o gol do Galo, porque o Biel, foi esse o gol que o Biel perdeu. Mas eu considero que um resultado de empate fora de casa, um pontinho, é melhor, né, do que obviamente uma derrota. Mas o Atlético poderia sim ter vencido. Houve um desespero do Cuca no final do jogo. O Cuca estava vendo isso muito nítido. E nós também na nossa transmissão. O Vasco pedindo para o jogo acabar, pelo amor de Deus. E o Atlético tendo o domínio de bola, tendo muita gente lá na frente, errando nas conclusões e não levando 3 pontos que podem ser importantes lá no final do campeonato. Chegamos à metade do campeonato, né? Estamos torcendo para que o Atlético tenha sucesso na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, mas ainda há muita coisa para acontecer no Brasileirão, por isso que nós vamos em frente e dar ligado. E anotei aqui pra gente poder dissecar o que disse o Cuca, Alê. Ele falou sobre tempos distintos do jogo de hoje. E eu fui buscar aqui nas estatísticas e no primeiro tempo o Vasco teve 60% de posse de bola. No segundo tempo, o Atlético teve 51%. Concorda com ele de tempos distintos? Eu acredito que sim, e eu acho que isso se deve muito também à entrada do Alexandro, às correções que ele fez no intervalo e depois as outras mudanças, né? Porque você pode inclusive discutir tecnicamente o valor de cada jogador. O que não dá para discutir é a parte física, né? Essa aí não dá para discutir. Então, conforme ele foi colocando jogadores mais saudáveis, ele foi empurrando o Vasco mais para trás, foi criando mais oportunidade, foi controlando mais o jogo, né? E no primeiro tempo ele não teve esse controle. Então o Alexander para mim é titular, eu acho que poderia inclusive ter saído jogando. A gente já conversou muito a respeito do Igor Gomes, que ele tem algumas poucas participações em que ele entra durante o jogo e ele ajuda, porque ele é um cara de bastante movimentação, tá sempre com muita disposição, né? E quando ele sai jogando, você pode pegar a estatística, isso, o que eu tô falando não é achismo, é só você pegar. Ele, na maioria esmagadora das vezes, ele sai no intervalo ou durante o segundo tempo. O Igor Gomes não fez uma boa partida, assim como todo o Atlético não fez um bom primeiro tempo. E aí, com a entrada do Alexandre, o que acontece? Ele fortalece sim o meio-campo na marcação, porque daí ele tem Alan Franco, Alexandre e Gabriel Menino. Ele dá mais liberdade pro Scarpa e principalmente dá mais liberdade pro Rony e pro Coelho, que é a proposta de você congestionar o meio-campo e sair em velocidade, né? Além do que o Alexandre trata muito bem a bola, tanto que ele sofreu várias faltas para ligar o contra-ataque, para tentar armar o time. Então você ganhou qualidade quando você tem um momento ofensivo. Então melhorou bastante o time, melhorou. O Biel também entrou e deu uma movimentação diferente, embora ele tenha perdido o gol ali, ele incomodou demais a defesa adversária, até porque o Rony, que fez a única jogada dele foi na conclusão errada do Biel. O Rony não fez um grande jogo, o Coelho não fez um grande jogo, e ainda falando pelos lados do campo, o Arana não fez um primeiro tempo muito ruim, no segundo tempo foi mais regular, mas ainda muito distante, e é compreensível do Arana que a gente viu brigar por vaga na seleção brasileira, né? O Natanael, tenho a impressão que ele sentiu o fato dele ter ido pro banco, porque hoje o Natanael é reserva do Saravia, e eu acho que ele sentiu também, não fez uma grande partida. Então as mudanças eu acho que não deram só um gás, mas deram mais qualidade para a equipe do Atlético, e no segundo tempo o Atlético sim foi melhor que o Vasco e deu essa impressão final, né, esse gostinho de que poderia ter conseguido algo maior.
embora o Vasco também tenha tido as suas oportunidades. Eu tô lembrando uma, quando a chuva apertou, que o Tietê deu um tapa na bola, que passou rente ali à trave esquerda do Everson, que também levou perigo, mas de qualquer maneira é administração, né? Administração de 3 competições, a gente já falou sobre isso também, que nesse momento só o Atlético, o Fluminense e o Botafogo estão vivos nas 3, e é muito complicado você administrar, é muito complicado. Hoje, eu falei antes do jogo, por isso estou à vontade para falar agora. Hoje, eu acho que o time entrou com a perna pesada e ele poderia ter feito... que ele fizesse 2 para dar sangue novo pro time, para dar um gás diferente pro time. O Alexandre Biel, para começar jogando, eu acho que já ajudaria muito, viu, Romano? E foi justamente, eu ia perguntar pro Alê sobre isso, porque foi perguntado ao Cuca diferenças, né? Se o Renier poderia ser o substituto do Scarpa numa possível saída, e ele citou bem. O Scarpa é um armador à moda antiga, né? Aquele pifador. E o Renier é um ponta de lança. É mais ou menos deixando claro que talvez os dois possam jogar junto, mas um não é substituto do outro, né, Ale? Pra ser bem sincero, abrindo bastante meu coração, uma coisa que eu nem entendi a pergunta, viu? Sinceramente. Porque não tem nada a ver. O Renier é um jogador que trabalha pelo lado predominantemente, tem a velocidade, tem a habilidade, e eu acho que ele traz, aliás, o Dudu, quando ele encontrar mais próximo da sua melhor forma, eu acho que ele também tem essa característica, um pouco mais de inteligência para a linha ofensiva. Você tem hoje na linha ofensiva muita velocidade, muita garra, você tem as jogadas individuais ali do Coelho, mas na maioria das vezes você tem decisões equivocadas, né? Então, que eu acho que é uma coisa que o Hulk sente falta. Daquele jogo mais inteligente, mais pensado, sabe? Que ele teve com o Paulinho, isso aí ficou evidente, né? No entrosamento dos dois, nos números dos dois. E eu acho que o Renier e o Dudu, tô falando nesse aspecto especificamente, eu acho que eles se aproximam mais do que gosta o Hulk. E nesse momento você tem os dois jogadores que são titulares absolutos, e nem estou questionando isso, que são caras que são de intensidade, de velocidade, mas que muitas vezes acabam tomando as decisões equivocadas, né? Então é mais difícil para você fazer uma tabela, para você tocar sem olhar, sabe? Para você fazer um lance diferente, é mais difícil. Então acho que nesse aspecto o Renier pode somar bastante, mas é evidente que ele pode jogar com o Scarpa. Hoje, para você substituir o Scarpa nesse time, você tem muita dificuldade, porque o meia que seria o reserva dele é o Igor Gomes, que também não é um pifador, que não é um armador, um criador, é um cara mais de condução e movimento. Então você teria muita dificuldade. Acho até, vou falar uma coisa aqui que eu não concordo, o Claudião, ele pode até me desmentir, não tem problema nenhum. Eu acho que na ordem dos que querem mais que o Scarpa fique, que ele nem ouça essa proposta, é o Cuca em primeiro. O Cuca não quer de jeito nenhum que o Scarpa saia. Aí o Scarpa em segundo, vou ver o que acontece, como é que vai ser, e o Atlético depois. Então, pro Atlético como clube, como momento financeiro e tal, se for uma boa proposta não seria ruim. Pro Scarpa ele vai ter que analisar, porque o Scarpa também financeiramente perdeu uma grana violenta, e eu não faço conta com o dinheiro dos outros. E o Cuca não. O Cuca, como a gente viu na entrevista, ele não quer nem conversar sobre esse assunto. Você que está conosco nos canais do YouTube da Itatiaia vai poder acompanhar também com imagens. Aqui o técnico Cuca tem só aquele teste pessoal aqui na assessoria do Galo para a gente poder começar a entrevista com o técnico Cuca do Atlético. Aí, vamos lá então. Só o ok do pessoal da TV para a gente poder iniciar a entrevista do técnico atleticano por aqui. Vamos lá, só o ok das câmeras para a gente iniciar a entrevista do Cuca. Esse empate no Campeonato Brasileiro contra o Vasco aqui em São Januário. E na sequência agora, como a gente já destacava, o Galo já pensa na Copa Sul-Americana. Vamos ver aqui o ok. O pessoal das câmeras ainda
A turma foi pego um pouco de surpresa, né? O Cuca chegou aqui, apareceu, a turma tomou um susto. Agora tudo ok, vamos lá. Ô, Cuca, boa noite, queria que você analisasse esse jogo. O Atlético no primeiro tempo faz um gol muito no início, né? Poderia até ter uma tranquilidade, mas depois o Vasco empata, tem a maior posse de bola no primeiro tempo. Como que você trouxe o Alexander para o segundo tempo e se ali o Atlético muda o jogo e poderia inclusive ter saído aqui com um resultado de vitória fora de casa? Sim, boa noite. Nós fizemos o gol com 1 minuto e meio por aí, uma bola, uma jogada rápida, né? E um belo gol. E o jogo era um jogo controlado, né? E teve o pênalti discutível, né? Porque é uma bola disputada dentro da área. Esse tipo de lance acontece 300 vezes no jogo e dentro da área é raro, né? A disputa pelo espaço, o contato, não ter esses toques, né? Interpretou a arbitragem que era pênalti, enfim, acabou vindo o empate. Aí o Vasco cresceu um pouco no jogo no primeiro tempo. No segundo tempo eu acho que a gente foi melhor e controlamos mais o jogo, tivemos a posse de bola no campo de ataque, perdemos o gol ali na chance clara com o Biel, tivemos outras oportunidades que a bola cruzou a área e eu acho que poderíamos ter saído com a vitória, mas eu acho que também o empate não deixa de ser um resultado justo pelo que foi o jogo. O Vasco na zona do rebaixamento, lutando com muita bravura por todas as bolas para sair dessa posição. E eu acho que o resultado do empate foi um placar justo. Boa noite, Cuca. Boa noite, Cuca. Breno Galante. Que você falou aí de várias bolas que passaram pela frente da área. É claro que a gente não pode deixar de falar da ausência do Hulk, né? O que pesa isso para você, Cuca, hoje, a ausência do Hulk, e você olhando aí para o seu elenco, né, uma peça de reposição, acho que é muito difícil, e num jogo como esse faz falta, né? Mas o controle de carga que a gente tem que ter. Não adianta você expor o jogador 3 vezes por semana com jogos decisivos como a gente tem tido aí. Foram 3 Flamengo seguidos, um Bahia, um Palmeiras, tudo fora, um Bucaramanga, e aí não tem quem aguente. Você tem que fazer o controle para ter o jogador em boa condição na quinta-feira. Essa foi a vez dele, o Saravia, e provavelmente nos outros a gente vai rodar para não perder ninguém. Só assim a gente vai ter intensidade, né? E rodando o grupo para aguentar. São 10 jogos em 30 dias, é muita coisa, mas a gente sabia que isso ia acontecer, então tem que rodar bem, fazer o controle de carga certo para não ter lesão. Professor, boa noite. Por acá, José Fernández, jornalista del diario AS. Quería preguntarle nuevamente por Iván Román, por una situación que va a acontecer. En septiembre, a finales, se va a jugar Copa do Mundo Sub-20. Sí. Él posiblemente pueda ser llamado por Chile y últimamente no está teniendo continuidad acá. No está jugando, no fue relacionado durante a semana. Qual é a sua posição respecto de isso? Você Mas eu já te respondi outro dia e a mesma coisa. Você me pergunta hoje de volta? Não, estou perguntando qual é a sua posição respecto de que ele possa ir a jogar na Copa do Mundo Sub-20. Eu tenho na zaga o Alonso, eu tenho na zaga o Lianco, tenho na zaga o Igor Rabelo, o Vitor Hugo, e ele veio com 18 anos para amadurecer, para passar a ser um grande jogador, coisa que ele vai ser com o tempo. Agora não adianta ficar acelerando. Você me perguntar toda semana do Ivan Román, ele vai jogar o Sub-20, vai, e daí nós vamos desejar boa sorte para ele, que ele vai estar se preparando bem para voltar ainda melhor do que ele já está, e quando a gente precisar a gente usa ele, tá bom? Obrigado. Cuca, aqui, boa noite. Prazer falar contigo, Marcos Eduardo do canal Gato Mestre. Você já viu alguma coisa sobre o Godoy Cruz, o próximo adversário na Sul-Americana, ou é passo a passo, Cuca? Obrigado. Não, a gente tem um conhecimento, mas não o ideal para o jogo de quinta-feira. Nós tínhamos que trabalhar
o Flamengo na quinta, tínhamos que trabalhar o Vasco hoje, e a partir de hoje a gente trabalha o Godoy Cruz. A gente sabe que eles apresentaram um novo treinador ontem, né? E um treinador que era do Melgar. Então a gente vai entender que plano de jogo ele tem, como é que eles jogam, para a gente fazer o primeiro mata-mata em casa na quinta-feira e fazer um bom jogo. Cuca, qual a importância do Lianco hoje para o seu time, jogando a bola e a questão de liderança de grupo? Qual a importância do Lianco? É muita importância. Eu diria que o Lianco é um dos principais jogadores que a gente tem, tamanha a confiança e a necessidade que o time tem em torno dele. Não é à toa que é o capitão do time, na ausência do Hulk, e tem o Alonso também. Mas é um cara que se desdobra em campo, que arma a saída de jogo com qualidade, tem velocidade, bom tempo de bola. É um jogador completo. Cuca, sobre os novatos, como que você está observando aí? O Alexandre, o Biel vão entrando aos poucos e chegou o Renier. O Renier está em qual condição? Só para o torcedor do Atlético ter uma noção de quando ele poderá ser utilizado para estrear. Sim, o que a gente tem feito também? Tem rodado até os meninos que chegaram. Nós já começamos jogando com o Alexandre e com o Biel. Hoje eles entraram no jogo, entraram bem, principalmente o Alexandre, que jogou mais tempo. Acho que ele deu um equilíbrio muito importante para o meio campo, com qualidade de saída para o jogo, ocupação de espaço, boa técnica, inteligente para jogar. O Biel também entrou bem, teve infelicidade de perder o gol, né? Uma bola rápida, uma cruzada do Rony, enfim, são jogadores importantes que acrescentam mais na nossa equipe, né? O Renier recém chegou, a gente tem que ir analisando ele treino a treino para daí poder lançá-lo em jogos. Ô Cuca, não dá para não falar sobre essa especulação de uma proposta que pode chegar pelo Scarpa e chega o Renier. O Renier seria um substituto para o Scarpa, caso uma possível saída dele? Ele teria uma característica para fazer o que o Scarpa faz hoje, na sua opinião? Eu acho que é diferente, né? Eu acho que o Scarpa é aquele armador de antigamente, né? Quando a gente fala assim, entra em conflito com a modernidade de hoje, mas o armador era aquele cara que pifava os outros, que achava o passe milimétrico, que era o cabeça pensante do time. Esse é o Scarpa. Eu vejo o Renier mais como um ponta de lança, que era aquele cara que dá as estocadas, como o próprio nome diz, né? O ponta de lança. E eu acho que eles podem até, de repente, jogar junto. Então eu não vejo, vai chegar uma proposta para o Scarpa. Não sei. Quem disse que vai chegar? Tem que chegar primeiro, né? E outra, chegar é uma coisa e liberar é outra também. O Scarpa que nem pensa, nem comece a falar nada.